Hoje o assunto é o Banco do Brasil, BBAS3. Os resultados recentes, olha, deram uma balançada no mercado. O lucro caiu bem no segundo trimestre de 2025 e as ações, claro, sentiram. Nossa ideia aqui é tentar entender esses números, o porquê dessa queda e o que isso pode significar para o banco olhando os dados que a gente tem. E antes da gente começar, aquele pedido rápido. Se o conteúdo for útil, considerem curtir e se inscrever no canal. Ajuda bastante a gente a continuar. Bom, vamos lá. Os números principais. O lucro líquido ajustado encolheu 60% em relação ao mesmo período do ano passado. 60% é muita coisa. Sim, foi de 9,5 bilhões para 3,8 bilhões agora em 2025. E olha, esse número foi pior até que as projeções mais pessimistas, que esperavam uns 5 bilhões. Veio baixo mesmo. Resultado, a cotação que estava ali na faixa dos R$ 30 caiu para perto dos R$ 20. Exato. E o grande vilão dessa história, assim, o ponto central, é o aumento da inadimplência. Muita gente atrasando o pagamento. Inadimplência. Isso. E aí bate direto na margem financeira do banco, o tal do spread bancário, né? A diferença entre o que o banco paga para captar dinheiro e o que ele cobra para emprestar. E afetou mais qual setor? O agronegócio, que é um setor importantíssimo para o Banco do Brasil, foi o que mais sofreu dessa vez. Certo, o agro. Mas por que essa inadimplência subiu tanto justo agora? É só a Selic alta? Olha, a Selic é 15% ao ano, pesa, e pesa muito. A gente veio de 2% lá em 2020, né? Com juro assim, o crédito fica caro demais. Dificulta para todo mundo pagar as contas, né? Empresas, produtores. Com certeza, mas não é só isso. Tem outros fatores bem específicos do agro que complicaram a situação. Ah, é? E quais seriam? Bom, a inadimplência na carteira agro do BB saltou de 0,52%, que era um nível bem baixo, para 3,49%. Parece pouco percentualmente, mas em volume? Em volume é muito dinheiro. Estamos falando de 12,7 bilhões em atraso. E o problema do calote, sabe, é que o único empréstimo não pago leva embora o valor todo. Para compensar essa perda, o banco precisa de muitos e muitos empréstimos sendo pagos em dia, porque o lucro em cada um é pequeno. Entendi a lógica. É uma matemática cruel para o banco. Mas a safra atual não foi boa em volume. Por que essa piora agora? Foi boa sim, mas os problemas vêm de antes, sabe? São safras passadas que tiveram problemas com o clima, custo de produção subindo. Isso foi gerando um acúmulo de dívidas para muitos produtores. Ah, então a conta chegou agora, junto com os juros altos. Exatamente. E tem mais um ponto importante aí. A lei de recuperação judicial para pessoa física. Ouvi falar disso, mudou alguma coisa? Mudou. Desde 2020, produtor rural pessoa física sem CNPJ também pode pedir recuperação judicial. Antes era só para a empresa. E o que isso causou? Facilitou a vida de quem queria renegociar dívidas de forma mais ah, agressiva. Os pedidos de recuperação aumentaram bastante, coisa de 21% sobre o fim de 2024. E tem até uma conversa no mercado de que escritórios de advocacia estão incentivando os produtores a irem por esse caminho. Nossa! E as garantias dos empréstimos? Parece que o tipo de garantia que o bebê usa também não ajudou muito. É outro ponto-chave. O Banco do Brasil usa muito o penhor de safra. Nesse caso, a garantia são os grãos, mas eles ficam com o produtor. E qual o problema? Se o produtor entra em recuperação judicial, fica bem mais difícil para o banco executar essa garantia, pegar os grãos para diminuir o prejuízo. Outros bancos costumam usar mais a alienação fiduciária da terra. Que é quando a própria terra é a garantia. Isso. E aí a história é outra, porque o produtor geralmente não quer perder a terra de jeito nenhum. É uma garantia considerada mais forte. Faz toda a diferença, então. E ainda tem a parte contábil, né? Algo sobre provisões. Exato. Tem uma resolução nova, a 4966, que mudou a regra. Agora os bancos precisam provisionar perdas esperadas. Não é só quando o cliente atrasa, é ter que estimar e já reservar dinheiro para possíveis calotes futuros com base em modelos. Isso impacta o lucro que aparece no balanço. Entendi. É mais uma pressão no resultado. E para fechar o cenário, teve o índice de Basileia também, né? O que aconteceu? Ele caiu. Foi de 11,60% para 10,97%.
Está bem perto do mínimo de 11% que o próprio banco considera como um piso interno de segurança. E qual a consequência disso? Para não deixar o índice cair mais, o banco precisa ser mais conservador, segurar mais capital, ou seja, reter uma parte maior do lucro, em vez de distribuir como dividendos, por exemplo. Precisa reforçar as bases. Ok, o quadro é bem complexo mesmo. Vários fatores juntos. E com a ação agora, nesse patamar de R$ 20, como fica a avaliação? Ainda vale a pena pensar no banco? Bom, o próprio banco refez as contas e agora projeta um lucro anual, o tal do guidance, entre 21 e 25 bilhões. E se a gente for bem pessimista, usar este trimestre ruim como base? Se a gente anualizar esse resultado do segundo trimestre, o lucro ficaria em 18,8 bilhões de reais. Isso daria um lucro por ação, o LPA, de mais ou menos R$ 3,28. Certo. E com esse LPA, qual seria um preço justo para ação? Aí depende muito da estratégia do investidor, né? Se o foco for dividendo no curto prazo, considerando um payout de 35%, que é o que o banco costuma fazer, e um crescimento bem conservador, o preço teto para ter um bom retorno com dividendos ficaria em torno de R$ 18,31. Ou seja, pelos R$ 20 atuais, para quem busca dividendo agora, a conta não fecha muito bem. Exato, a margem fica negativa nesse cenário. Mas tem a outra visão, A de longo prazo. isso, pensando no valor que o banco pode gerar reinvestindo o lucro. Se a gente fizer uma conta considerando o valor total, usando um payout de 100%, só para ter uma referência de cálculo, o preço teto poderia ir lá para R$ 52. Bem diferente. Uma margem positiva de mais de 60% sobre os R$ 20. Sim, mas aí é outra cabeça, né? É acreditar na capacidade do banco de superar essa fase. E vamos combinar, histórico para isso o Banco do Brasil tem. Fundado em 1808, já viu de tudo, passou por inúmeras crises e tem uma capilaridade imensa, mais de 5 mil agências pelo país. É verdade. Resiliência não falta. Bom, recapitulando rapidamente então, a queda no lucro do BB não foi por uma coisa só. É uma combinação de fatores. Inadimplência no agro subindo forte. Puxada pelos juros altos, problemas de safras passadas. Exato. E ainda teve a mudança na lei de falências, o tipo de garantia usado pelo banco que não ajudou tanto, as novas regras contábeis de provisão. E a necessidade de segurar mais capital por causa do índice de Basileia. Perfeito. E a avaliação do preço atual, na casa dos R$ 20, depende muito se o investidor está olhando para o dividendo de agora ou para o potencial de valorização lá na frente. É isso aí. É um momento que expõe a ciclicidade do setor, né? E esses desafios específicos do modelo do BB no agro vieram à tona agora. Mas, por outro lado, essa longa história de adaptação do banco pesa. A recuperação pode vir, mas talvez leve um tempo. Talvez 1 ano, talvez 5 anos, vai depender de como esses fatores todos vão se desenrolar. Uma análise bem completa, cheia de detalhes importantes. E para quem nos acompanha, qual desses fatores mais chamou a atenção? Foi a questão dos juros, a lei de falências, as garantias? Deixa um comentário aqui embaixo contando a sua percepção sobre a situação do Banco do Brasil. E se essa nossa conversa ajudou a entender melhor o cenário, não esquece de deixar o like no vídeo, conferir a inscrição no canal e ativar as notificações para não perder as próximas análises. Lembrando sempre, este conteúdo não é uma recomendação de investimentos. Cada um precisa fazer sua própria análise. Um abraço e até a próxima.